Olá pessoal, nesse vídeo eu continuar falando aqui do livro do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, e dessa vez falando da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela foi denominada, pelo Dodd de a coroa do paulinismo. Então, é, o autor, a maior parte dos críticos entendem que não é Paulo, 80% da exegese crítica atende que é uma carta pseudônima, não se sabe o autor, mas certamente reflete o pensamento de Paulo. Tá? Efésios 1, logo no início, ele mostra ali uma oração de graças que ela remete às 18 bênçãos da oração judaica, a Shemoneh Esrei, que era usada no culto das sinagogas do final do século I. Então, isso talvez seja um indicador, um marcador de data. Mas há controvérsia se realmente remete a essas 18 bênçãos ou não, porque muitos contestam isso. Né? É interessante que nessa passagem, do Efésios, logo no capítulo 1, fala assim: ó tu que dormes, desperta. Aparece em Efésios 5,14. E E ali o Raymond Brown faz uma observação que aparece assim: levanta-te entre os mortos. Bom, será que isso está se referindo ao batismo? Será que ele está se referindo à ressurreição que ela aconteceria no batismo? Isso também aparece em Efésios 2, versículo 5. Tá? E curioso que Efésios não fala da futura ressurreição dos cristãos, nem da parousia, da volta de Jesus. E ali fala desse levanta-te ali na hora do batismo. Será que para ele a ressurreição é na hora do batismo? Então ele deixa aqui no ar essa questão aí. Teologia de Efésios, ele bota Efésios, a igreja tem um papel cósmico, não é uma igreja local, tá? Em Colossenses, a palavra eclésia, ela refere-se, pelo menos por duas vezes, em igreja local, mas em Efésios não, um significado mais amplo, tá? A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça, Efésios 1, 22 e 5, 23. No entanto, em Efésios, a igreja tem um papel cósmico, conforme a interpretação mais comum de Efésios 1, 21, 1, 21. Cristo foi constituído a cabeça de todas as coisas, até mesmo dos poderes angélicos, para a igreja. E por meio da igreja, a sabedoria de Deus é manifestada a tais poderes. Deus recebe a glória da igreja. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo entregou-se pela igreja. Efésios 5, 25. Isso parece diferente da ideia que Cristo morreu pelos nossos pecados, que aparece, por exemplo, em Romanos 5, 25 ou em 2 Coríntios 5, 14. Em Efésios, o intuito de Cristo era santificar a igreja, purificando-a ao lavá-la na água com a palavra e tornando-a sem mancha e sem mácula. Tá? Outra coisa curiosa da carta, também está no início, é que no início, quando aparece assim, aos santos que estão em Éfeso, esse em Éfeso, ele aparece em branco, no Códex, no P46, no Códex Sinaíticos e no Vaticanos, e no texto usado por Orígenes. Marcião entende que essa carta estava aos Laodicenses. Parece que alguém preencheu Laodicenses aqui. Então, parece que existe uma carta padrão e que você vai preenchendo conforme a igreja for sendo lida. Só que o Raymond Brown diz que essa tese do branco para ser preenchido, isso não está muito confirmado isso. Tá?
essa ideia de uma carta circular a diferentes igrejas e vai preenchendo, né? Isso não aparece muito confirmado. Com relação à autoria, já falei que 80% dos exegetas criticam a autoria de Paulo. Essa percentagem, provavelmente grande parte postura que o escritor de Efésios é diferente da pessoa que escreveu Colossenses. Com relação aos temas, né? Se ele estava tendo em vista alguma seita gnóstica, né? O Raymond Brown, ele descarta, porque ele diz que em Efésios tem pelo menos duas passagens em que se diz que Deus criou o mundo e planejou redimi-lo pelo sangue de Jesus, Efésios 3:9. E também quando ele fala do casamento entre o homem e mulher, é algo sagrado, Efésios 5:21. Essas passagens, tanto do casamento quanto da criação, descartam que é um texto de uma comunidade gnóstica ou qualquer coisa nesse sentido. Né? No máximo, poder-se conceber a possível influência em Efésios de termos gnósticos. Ele fala desses termos gnósticos porque ele usa muitas palavras, né? Principalmente quando ele vai falar ali da eroma, né? Daqueles termos que, que remete ao gnosticismo. Né? Mas essas duas passagens aí pelo menos afastam isso. Né? Ele vai usar os arcontes, isso vai aparecer lá em Efésios 2:2, os principados, os tronos, essa hierarquia dos anjos aí, isso remete a conceito gnóstico, mas é, tem esse lado do casamento e da criação, né? Com relação a essa questão das forças, dos filhos da luz com os filhos das trevas, né? Existe algo similar a isso, quando ele fala em Efésios 2:2, ele fala dos filhos da desobediência. Então, essa literatura, esse combate, né, dualístico, né, ele remete muito mais aos textos de Qumran, segundo ele, quando ele fala em Efésios 6:12, dos dominadores desse mundo das trevas. Essa terminologia está mais próxima da literatura de Qumran do que propriamente de uma literatura gnóstica. Então, ele entende que isso estaria contextualizado dentro do ambiente judaico mesmo, não gnóstico. Então, isso. Muito obrigado, então.